Passa a palavra ao senador Hélio José. Essa questão da falta de planejamento é essencial, Bruno. E você, que está numa das secretarias mais importantes do Ministério do Planejamento, que tem a carreira de analista de infraestrutura, que é a carreira do qual eu faço parte, sou um concursado público, talvez um dos concursos mais difíceis que houve da última safra de concurso, aonde além de fazer provas discursivas, redações e entrevistas, e fazer ainda uma prova oral para poder ser admitido no concurso, tá certo? Essa carreira, que significa o planejamento nas áreas de infraestrutura, nos 15 Ministérios da Infraestrutura Nacional, se encontra numa situação de zumbi na esplanada dos ministérios, com mais ou menos 40% a 45% de evasão, por causa da falta do governo ter agido de forma adequada quando da sua inclusão na área pública, tá certo? E você sabendo que você tem essa mão de obra nos 15, não é no 1 não, nos 15 Ministérios da Infraestrutura Nacional, distribuído em grande escala a mão de obra do Ministério de Minas e Energia, a mão de obra do Ministério das Cidades, do Ministério dos Transportes e do Ministério da Integração Nacional e da Secretaria dos Portos, e sabendo que o governo fez um acordo com essa categoria de sanar o problema, que foi através da exposição de motivo 223, encaminhada e assinada pelo Ministério do Planejamento, e que não foi cumprida na sua plenitude, e que nós temos uma emenda ali na medida provisória 765, tá certo? Do qual eu sou membro, por isso que eu não estive aqui. Está tendo uma audiência pública lá e está tendo outra ali na CDH. Quero dizer para você, é importante uma ação sua no sentido de que o governo cumpra acordo. Acordo é bom, principalmente quando ele é cumprido de ambas as partes. Porque quem fez o acordo de cá cumpriu a parte dele no acordo, tá certo? E estamos procurando trabalhar para evitar os 45% de evasão. Então eu gostaria que dentro dessa necessidade de planejamento, que você, secretário, se posicionasse junto ao ministro Diogo, que não dá para ficar essa briga de carreira só porque o Diogo é gestor, é uma outra carreira de especialista de política pública, querer impedir que os analistas de infraestrutura sejam equiparados, porque isso que era o correto desde o início, num acordo feito pelo governo. Isso não é correto. O governo fez acordo, tem que cumprir o acordo. A minha emenda está lá para ser atendida na medida provisória 765. Espero contar com a sua vênia. Sobre a questão específica, meu nobre senador Braga, realmente é fundamental essa interligação do centro, do norte, do sul e do oeste com essa saída transoceânica. Então, eu quero cumprimentar a China, que tem grandes fundos, principalmente dos BRICS, que pode poder investir no nosso país. Nosso país tem um potencial imenso para escoar essa safra. Eu sou o presidente da Frente Parlamentar Mista da Infraestrutura. Queremos dar total apoio a esta questão. Temos condição tranquila de evoluir, de fazer com que haja um grande desenvolvimento do Brasil, inclusive, além de poder escoar toda essa safra de soja, outras safras de minérios e coisa e tal, e fazer todo esse intercâmbio com a China e outros países, a gente ter condição de bem aproveitar nosso potencial que o Brasil possui. Eu acho que colaborações importantes, como do senador Jorge Viana, que até saiu daqui, contribui com o projeto, porque cada pessoa aqui do Brasil, cada senador, está muito interessado que esse projeto seja uma realidade. Então, as contribuições que o Jorge Viana trouxe com relação à questão ambiental vêm ao encontro da viabilização do projeto. As outras contribuições dos nossos nobres senadores de Rondônia e do Mato Grosso também. Eu queria, só para colaborar, e direto algumas 3 perguntas aqui. Qual o impacto da recente expansão da capacidade do Canal do Panamá, bem como da construção futura do Canal da Nicarágua, sobre a viabilidade econômica do projeto em discussão? Quero saber se isso impacta alguma coisa e como é que nós podemos trabalhar para garantir que a Transoceânica não seja subjugada com esses 2 grandes projetos mundiais também das Américas. 2. Via de regra, as ferrovias são investimentos que se justificam quando a capacidade de ligação rodoviária se encontra esgotada. No caso em tela, há uma ligação rodoviária pela BR-317 e carretera interoceânica, que, segundo consta, é ainda bastante subutilizadas. Muitos problemas que afetam a viagem por caminhão, como altitude e burocracia nas fronteiras, podem afetar os trens.
Como mitigar esse risco? Queremos saber como os trens não terão problema para poder fazer a travessia dessa região, que é uma região também complicada. O governo federal sofre uma falta crônica de pessoal qualificado, que é a pergunta que eu fiz aí para o Bruno, qualificado para a discussão de projetos dessa magnitude. Sabemos das atuais dificuldades para a contratação de engenheiros experientes e para a valorização das carreiras de infraestrutura. Como isso pode afetar o projeto? Então, Bruno, é necessário você respondendo essa questão, também dizer como é que nós, analistas de infraestrutura, que estamos espalhados e somos todos servidores do Ministério do Planejamento, como é que nós, com toda a nossa experiência no Ministério do Transporte e outros ministérios, podemos estar colaborando para poder tornar real essa importante obra para o nosso país. Eu queria agradecer ao nosso Eduardo Braga por trazer esse assunto tão importante à discussão aqui e dizer ao nosso representante do Ministério das Relações Exteriores que eu cheguei a propor aqui uma Agência Nacional de Atração de Negócios, uma ANB, uma proposta indicativa para o governo, porque o que acontece? Nós temos aquela a Apex, que se preocupa em exportar. Temos aquela Comissão das Indústrias, que só se preocupa em defender corretamente as indústrias nacionais. E não temos uma de atração de capital. E os grandes fundos, tipo o BRICS, tipo os fundos árabes, os fundos americanos, tendo o Brasil com esse potencial imenso para investimento de infraestrutura, como é que nós poderíamos melhor incrementar essa atratividade desses fundos, inclusive propiciando aos engenheiros e ao governo chinês, que tem fundos para investir, poder aproveitar esse potencial brasileiro para investir aqui com a gente. Como é que vocês, lá no Ministério das Relações Exteriores, estão trabalhando essa questão, porque a ideia era Ministério da Indústria e Comércio, junto com o Ministério das Relações Exteriores, constituir essa Agência Brasileira de Negócios para a gente poder especificamente nos concentrarmos para trazer investimento dessa magnitude para o nosso país. Obrigado, forte abraço, obrigado. Em relação aos pontos colocados pelo senador Hélio José, realmente no estudo não foi tratado a questão de conflito com a expansão do Canal do Panamá e do futuro Canal da Nicarágua. O impacto talvez tenha que ser refinado junto à EPL e à Valec para saber a questão de carga, roubo de carga ou rota de fuga nesse sentido. Em relação à questão do pessoal, dos analistas de infraestrutura, era uma carreira que estava sob a gestão da nossa secretaria. No momento que eu estava lá, o Ministério do Planejamento avocou para as sedes da Secretaria de Gestão a questão de organizar todas as carreiras de infraestrutura. É uma carreira que a gente trabalha muito junto, a minha equipe é formada por vários analistas de infraestrutura, está ganhando cada vez mais expressão dentro do governo, dado seu grande uso também no PPI, no projeto Crescer, está sendo fundamental para poder elaborar os projetos, e eu vou levar ao ministro Diogo a vossa preocupação com a questão da equiparação em relação ao ciclo de gestão e a emenda na MP em andamento. Em relação à questão colocada, perdão, deputado, eu esqueci.